Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente está fazendo a colagem das estruturas internas do tampo, e essa colagem está sendo feita nessa ferramenta aí que a gente chama de Go-Bar Deck, que é uma ferramenta muito útil e ela aplica a pressão diretamente de cima, e você pode assim realmente concentrar a pressão com cada uma dessas barras exatamente onde você quer. E vocês podem notar que eu estou usando também, na hora de fazer a colagem, umas placas de compensado fino de 6 milímetros, bem flexível, com um revestimento externo de uma espuma, né? Uma espécie de espuma macia que quando você coloca pressão ela acomoda os objetos que você está pressionando, em vez de ser assim rígida, né? Então ela não só dobra, como ela distribui igualmente a pressão que a gente está fazendo com as barras. Então esse é o método de colagem, e a gente está colando primeiramente as 3 barras centrais do leque. A gente colou as 2 barras laterais da esquerda e depois as barras laterais da direita. Agora o Pedro está aí colando as barras pequenininhas que ficam ao lado do reforço da boca. E agora a gente vai começar o processo de formação da barra, né? O shape da barra, que vai ser um formato arredondado, e depois a gente vai desacoplar essas barras ou reduzir elas a zero, né? Nas 2 pontas, para poder criar assim mais flexibilidade no contorno, porque as barras elas estão criando uma rigidez e uma estrutura para aguentar a tensão da ponte, que gira em torno de 50 kg no violão clássico. Então assim, nas pontas a gente desacopla para poder ela criar aquela flexibilidade e o tampo funcionar como um grande diafragma. Então a gente vai shapeando barra por barra, usando pequenas plainas, algumas que a gente fez na própria oficina e outras compradas, e desde que a gente consiga acessar o material da barra. Eu gostaria de lembrar que para todas as colagens da estrutura do tampo a gente usou a cola quente animal.
Bom, agora o Pedro está passando para a próxima parte da colagem, que é a colagem das barras harmônicas. Ele está colando a barra harmônica superior, que é a que está acima da boca, e a gente também vai colar uma placa acima dessa barra harmônica superior, que é um reforço da área do tampo que fica debaixo da escala. Os mais atentos provavelmente vão notar que o Torres não usava esse tipo de barra, mas assim, isso aí faz parte do design do violão que eu aprendi quando eu estudei luteria com o Sergei de Jong, e ele usava essa placa, que foi uma coisa que o Jean Larrivée ensinou para ele, e essa placa realmente reforça bastante essa área do instrumento que é tão fragilizada pela pressão que a escala aplica. Agora o Pedro está terminando de colar também as duas barras inclinadas que fecham o final do leque, né? E meio que ajudam a preservar o bombado do tampo, esse formato arredondado. Agora eu estou começando a formatar a barra harmônica inferior. No violão clássico, a barra harmônica superior é completamente reta e plana com a superfície, mas a barra harmônica inferior ela tem uma curvatura suave, que no caso eu uso um raio de 15 pés, que é igual ao raio que eu uso para as barras do fundo. E esse raio ele vai fazer uma suave curvatura na barra harmônica inferior e vai imprimir no tampo, como vocês podem ver, esse aí é o molde. Isso vai imprimir no tampo uma curvatura que vai ajudar inclusive a enrijecer o tampo nessa área logo à frente da ponte, que é a área que basicamente o tampo precisa mais de reforço, né, e de apoio. A gente está planando essa curvatura, vai refinar ela com uma barra de lixa para poder ela ficar pronta para colar. E a gente vai abrir também essas passagens laterais, que são uma característica do trabalho do Torres, né? Ele abre dois arcos na barra harmônica inferior para que as duas varas externas dos dois lados do leque passem por dentro da barra. Eles chamam isso de barra flutuante, mas assim, dizem que isso foi uma das únicas inovações que o Torres fez no design do violão. São essas barras abertas, porque o resto todo das coisas que o Torres usava nos seus instrumentos são coisas que ele aproveitou de outras pessoas. E assim, a grande novidade do Torres foi que ele agrupou todos os desenvolvimentos interessantes em um modelo de violão no meio do século XIX. E isso tão é verdade que até hoje todo mundo usa basicamente o projeto do Torres do violão clássico. Agora o que a gente está fazendo aí é shapeando a barra harmônica superior, e o mesmo processo vai ser feito na barra harmônica inferior também, mas esse processo serve para reduzir o peso. A gente meio que faz uma ponta, né? Ou corta a barra em formato de V invertido, para que você remova metade do peso dela sem remover a capacidade estrutural dela. Isso é muito importante, porque, como eu disse antes, quando você reduz o peso do tampo, você aumenta
a capacidade vibratória do tampo, né? E assim, quanto menos peso, mais vibração, na verdade. Então é isso. Aí o Pedro agora está cortando aquelas barras. Beleza. Agora que tá todas as peças estão todas prontas e no lugar, a gente está fazendo um teste para ver se está tudo perfeito no esquadro, se tem que aparar alguma outra barra para poder fazer a instalação da barra harmônica inferior. E eu estou fazendo isso através de uma colagem a seco, que ajuda a gente a ver se está tudo no lugar. Então você coloca todos os grampos e todos os sargentos que você vai usar, todas as proteções aí das barras, e ver se está tudo funcionando antes de colocar a cola. Então eu estou fazendo isso agora, inclusive, para mostrar para o Pedro o método de colagem dessa barra, que é diferente da colagem de todas as outras estruturas do tampo, né, que foram feitas com o Gold Bar Deck. E essa não, essa é feita com sargentos ou grampos C, né, grampos de mola e as proteções necessárias para não deixar todos esses grampos ferirem a madeira da estrutura. Então estou mostrando tudo para o Pedro, e depois que a gente terminar esse teste, o Pedro vai passar a cola definitiva e fazer a colagem do tampo. Bom, tudo pronto e agora é para valer. Agora a gente está aí usando a cola quente, que, como eu disse, o tampo inteiro é colado usando cola quente, porque ela é mais, na minha opinião, mais sonora do que qualquer outra cola PVA ou qualquer outra coisa que a gente possa usar. E a cola quente, o único problema com ela é que quando ela esfria, ela seca. Então a gente tem que estar sempre ligado para não deixar a cola esfriar antes da gente colocar toda a pressão que a gente precisa para manter as peças a serem coladas no lugar. Mas aí o Pedro está correndo bastante. Depois que você bota esses dois primeiros grampos de mola, basicamente a barra já fica aderida no lugar. O resto é só para aperfeiçoar a pressão, né, que a gente vai usar em cada ponto da barra, para poder essa colagem realmente ficar
bastante perfeita. Então não tem grande mistério, é exatamente o mesmo procedimento que a gente usou na colagem a seco, só que agora é a definitiva. E basicamente essa colagem nos traz ao fim de mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo que virá provavelmente na próxima semana. Um grande abraço para todos e aproveite e não se esqueça de se inscrever no canal. Mostre para os amigos, por favor, porque quanto mais o canal crescer, mais vídeos a gente vai poder fazer. Tá bom? Grande abraço, até mais.